Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. E você gosta de se ver? Você gosta de ver os trabalhos que você faz? Eu me vejo de uma forma sempre muito crítica, mas tem coisas que eu gosto. Mas você se vê sempre? Você gosta de se ver? Você gravou uma cena de novela, a novela vai passar hoje, você gosta de se ver? Eu sempre tive um serviço que você gravava só as suas cenas. Uhum. Isso é bom, porque é um parâmetro para ver o que não fazer. Né? Quer dizer, eu sempre tive muita dificuldade de saber exatamente onde está a luz. Grande parte dos atores sabe, está atento a isso. Débora Duarte, por exemplo, ela dizia assim: puxa, Silvia, eu não entendo você com esse visual, você podia estar ocupando a tela toda e você sai da luz completamente, fala de perfil com o cabelo caindo na cara. Ela me deu uns toques muito bons quando a gente fez o Bebê a Bordo, né? Que a gente fazia uma dupla muito engraçada. Ela era o Mendonça, um policial, e eu era toda bobinha. Então, ela me dizia, poxa, você não sabe aproveitar. E a Débora é uma grande atriz nesse sentido, uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma escola boa em casa também, né? Também, exatamente, Lima Duarte, maravilhoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu fui aprendendo com as pessoas na raça, sem ter tido realmente o caminho para saber isso. Né? A luz tem que bater aqui, você tem que não... Na televisão, você está sempre meio olhando, que nem você está de frente. Televisão é uma coisa que você não fica olhando só para o ator. Eu gosto de contracenar, então eu fico olhando para o ator ou para a atriz. E aí, muitas vezes, eu vejo coisas minhas antigas e eu estou tão envolvida com aquela cena que eu não estou preocupada que eu tinha que estar mais virada para a câmera, está entendendo? Entendi. Mas também deu certo, né? Deu certo. Agora no teatro você não tem essa oportunidade de se ver. Como é que você avalia como é que você se critica, se corrige, se você não se vê? Porque você não precisa se ver para sentir o que você está provocando no público. É claro que tem sempre observações que, com o passar do tempo, eu vou sentindo que eu preciso mudar um pouquinho aqui. Ontem mesmo eu estava falando com o Maurício Badu, que faz a peça comigo, e com a pianista, que é maravilhosa, né? A Lili Seco, eu estou dizendo assim, agora, e o próprio diretor, o Daniel Silva, que é maravilhoso, e eu disse assim, agora é que eu estou começando a entender meu personagem. Então, é isso que você está dizendo, eu não estou me vendo, mas eu estou vendo que eu estou agradando mais porque eu estou fazendo melhor. E só o tempo é que te dá isso. Né? Você sabe que tem uma grande atriz que é considerada uma das melhores atrizes do mundo, uma baixinha francesa chamada Isabelle Huppert. Ela fez milhões de filmes. O Anthony Hopkins disse que acha que é uma das melhores atrizes do mundo. Eu assisti outro dia um filme dela, muito bom, que está levando no Rio atualmente. E ela diz que no teatro ela precisa de pelo menos o primeiro mês até o segundo mês para entender o que ela está fazendo em cena. Então, eu vou fazer das palavras delas minhas hoje. Eu sinto, com o passar do tempo, que eu estou melhorando. Eu fico menos crítica, porque eu não estou me vendo, mas eu vejo o retorno, né? O retorno da plateia é muito importante. Imagino que isso também evolui de trabalho para trabalho, né? Eu acho que cada vez você é uma atriz melhor. Eu queria fazer um preâmbulo aqui, um recorte para perguntar uma coisa para você. A última peça que você fez antes do Charles Aznavour foi Marlene Dietrich. Foi. Agora Charles Aznavour. Você produz as duas?
Produzir no sentido que é o que eu queria fazer. Mas, no caso da Marlene Dietrich, As Pernas do Século, foi um ator que não está mais aqui, que morreu cedo, Fábio Pilar, com quem eu fiz, inclusive, Rádio Nacional. E o Fábio Pilar, eu dava uma palhinha de uma música conhecidíssima da Marlene Dietrich, que é Bei der Kaserne vor den großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. E eu dava essa palhinha e ele disse, Silvia, você tem que fazer algo ligado a Marlene Dietrich. Eu disse, isso não sei nada sobre ela, eu só sabia das pernas, eu sabia que ela era uma alemã meio severa. E aí, quando ele falou isso, ele sempre foi muito intuitivo, eu comecei a me debruçar em tudo que dizia respeito a Marlene Dietrich. E eu descobri uma personagem e uma personalidade fascinante que viveu o século XX inteiro. Ela morreu com 91, 92 anos de idade. E ela se reinventou, né? Ela foi uma grande diva no cinema, se reinventou como cantora, foi atriz de teatro, ditou moda para milhares de pessoas, numa época em que não se falava do que se fala hoje. Ela gostava de homens e mulheres e não escondia isso. Agora, a gente falar disso hoje, em 2021, é uma coisa. Agora, na década de 20 do século passado, você diz assim, que mulher é essa, né? Então, aí duas coisas que eu quero te perguntar em cima disso. Primeiro, por que trazer porque essa preocupação de trazer Marlene Dietrich, Charles Aznavour, porque esse momento, nesse momento da tua vida, da tua carreira, você se preocupa em trazer essas personalidades. E a segunda pergunta é, como é para você viver alguém que existiu e que você viu viva? Como que é isso? Bom, eu não vi Marlene Dietrich viva, eu vi o Charles Aznavour. Sim. A Marlene Dietrich morreu quando? Ela morreu ela tinha idade, em 91. Ela estava viva, mas eu não vi pessoalmente. Assim, não, mas você viu... Ela viveu, ela morreu, você já existia. Claro que já existia, claro. Então é isso que eu quero. Você viu nesse sentido. Eu não acho que seja uma preocupação. A primeira é porque eu achei a vida dela um exemplo, achei fascinante, achei que era uma mulher à frente do tempo. Poderia ter escolhido outras pessoas, mas a ideia do Fábio Pilar casou com a forma que eu tenho e que eu poderia usar. O que eu quero dizer com isso? Até então, como atriz, eu nunca cantei. Não sou cantora, sou afinada, nunca cantei. De repente, com Marlene Dietrich, eu estava cantando em alemão, inglês e francês, que são os 3 idiomas que ela usou a vida inteira. E foi um espanto para muita gente, a ponto da própria Bibi Ferreira dizer: o seu trabalho é soberbo, não existe adjetivo maior. A Bibi pagou ingresso quando ela foi me ver, ela me dirigiu 3 vezes, jamais ela tinha ido ver o que ela me dirigiu, nem outras peças que eu fiz. Nessa ela foi com o Sérgio Brito. Ou seja, não há para mim, para o meu currículo, coisa mais importante do que uma pessoa que eu amava. Eu amava a Bibi, um gênio, uma pessoa que eu fui ver milhões de vezes no palco. Então, ela dizer isso para mim foi tudo, porque eu pude aproveitar o que eu tenho, que é meu, né? Quer dizer, eu fui alfabetizada, como eu te falei no começo, em inglês, e falo os idiomas, passei entre um e outro, palavras vêm, inclusive até hoje. O Maurício, que contracena comigo, diz assim: você agora está dizendo uma palavra que não existe em português. Eu disse: meu Deus do céu, o que eu quero dizer? E aí, isso acontece até hoje. Então, eu poder ter usado isso, né? Se você pensar, vamos voltar um pouquinho mais atrás. Eu fui tão criticada no começo, como atriz. Então, a minha vida como atriz de teatro mudou quando eu fiz uma peça com a Jacqueline Laurence, chamada Vita e Virgínia, com direção do Ítalo Rossi. Então, essa peça foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de que até então era mulher bonita que está querendo fazer coisas, faz novela, faz uma pecinha aqui, outra. Ali, eu comecei a ser levada a sério, né? Então, fui fazer também O Doente Imaginário com o Ítalo Rossi. Aí eu comecei a ter uma carreira não só de coisas avulsas, mas de prestígio como atriz. Então, quando você diz por que você se preocupou com esses personagens, não. O Charles Aznavour, antes da pandemia, era um sonho que começou a tomar forma. Charles Aznavour? Charles Aznavour, o que eu faço hoje?
a peça que eu faço. O que você faz na peça? Você faz o Charles Aznavour? Não, Charles Aznavour eu conheci, tenho fotos minhas com ele. Ah, tá. Então se inventou um possível romance, porque uma vez eu estava num avião e tem uma foto com ele, tem uma capa de revista que apareceu eu dando um beijo na bochecha dele, e aí nasceu uma história muito interessante, mas eu não estava fazendo nome, eu canto músicas que ele cantou junto com um ator que contracena comigo. Então, mas o que eu queria saber de você, Silvia, é se é uma responsabilidade maior você criar um personagem real em comparação à criação de um personagem fictício. É uma responsabilidade maior para o ator? É, mas você sabe que muita gente que conheceu de filme, de cinema, a Marlene Dietrich, e eu sou muito diferente dela, que sou uma mulher alta e ela era baixinha. Ela sempre foi magérrima, eu nunca fui magérrima, eu sou normal, tá entendendo? Mas tinha gente que dizia assim, você encarnou ela, impressionante. Claro que eu botava peruca, eu botava lente de contato azul, foi feito todo um trabalho de maquiagem, tirar a sobrancelha que eu tenho normal e botar um tracinho fininho. Então, eu entrava no clima totalmente com sotaque, tudo dela, a ponto de muitos dizerem, mas você está igual a ela. Então, eu não tentei fazer a coisa... Tem ator que pega e quer fazer idêntica. Eu não tentei ser idêntica a ela. Mas a alma estava presente de alguma forma. Aí você falou que foi no trabalho que você fez com o Ítalo Rossi, né? Que você... Fiquei Virgínia. Com a Jacqueline Laurence. Que você fez... Que você se sentiu valorizada como atriz. Quando é que isso aconteceu na TV? A partir de qual personagem? Que você deixou de ser atriz bonita, né? Que você sabe que é, e passou a ser escalada pela atriz que você sabe que é. Uhum. Eu fiz, aliás, com o Mambert, né, que nos deixou há pouco tempo, Agosto. Então, eu fiz uma participação especial muito legal. Era o Carlos Manga, que era o diretor, né, desse seriado, e nesse momento eu mostrei a que vim. Não era só uma novelinha mais leve, que eu fazia bem. Então, nesse momento, claro que teve novelas. Eu fiz uma novela na Record, que agora eu vou me esquecer o nome, mas eu sei que eu morria de um câncer inoperável, eu era mulher do Jonas Bloch. E eu fiz um trabalho... Amor? Não, Prova de Amor não, era outra. Vidas Opostas? Também, essa foi sensacional, mas não foi bom para todo mundo. Tinha Lucinha Lins e tudo isso, mas não era Prova de Amor, era depois dessa. Era... Amor e Intrigas? Amor e Intrigas. Vai aprender a tocar ou só tá com saudade do filhão? Muitas saudades. Eu também. Tô com saudade daquele sonhador de plantão. Ai, eu vejo esse violão. Eu sinto tantas saudades, me vêm tantas lembranças. Eu também era como ele. Só que na idade dele eu já tinha meus ideais. Já estava apaixonado pela música. Não é só pela música? Não é assim, eu vou ficar com ciúmes. Meu amor, eu sempre fui apaixonado pela música, pela culinária, pelos vinhos. Ele só foi tirar umas férias lá na casa do João. Tirar férias de nós. A Antônia sempre foi tão diferente, tão mais estruturada, sempre teve um foco. Ela já estava trabalhando na Calidoscópio quando ela saiu de casa. Pois é, mas enquanto isso, o Marcos só pensa no mar, no sol, no vento. Mas a vida é assim mesmo, meu amor. Os filhos crescem, tomam outro rumo. Mas o Marcos não saiu de casa, não. Mas, sobretudo, eu sou apaixonada por você. Ainda bem. Ai, quando eu penso no Marcos, eu acho que ele puxou o pior e o melhor de nós dois. Ele puxou o seu lado aventureiro, meu lado sonhador, seu lado turrão, que você disfarça muito bem. Meu gosto pela divagação, que eu gosto de jogar nas minhas pinturas. Ai, o Marcos é tão isso tudo, ele é tão eu e você. Ai, desculpe, Camilo. Não precisa se desculpar, não. Eu também me comovo com coisas assim.
te amo. Você fazia Marília. Marília, que morre e que sofre horrores e abandona os filhos, e eu e o Jonas tínhamos que chorar. Não é a minha preferência fazer esse tipo de trabalho, porque eu chegava arrasada em casa, né? Porque era muito, muito denso. Mas foi uma prova para mim, foi um reconhecimento também de um trabalho bem complicado. Tá. E me diz uma coisa, o que é mais difícil para você? Fazer a personagem. Primeiro, você fala de que linha você é, a personagem ou o personagem? Tem as duas linhas, né? Tanto faz, Então, para você, o que é mais difícil, Silvia? Fazer a personagem mais próxima de você, ou seja, aquela que tem conflitos parecidos com os seus, aquela que tem uma história que te remete a histórias suas, ou aquela mais distante de você, que você desconhece completamente. Qual que é mais difícil? Qual que mexe mais? Qual que... Eu acho que aquela que eu desconheço é mais fácil, porque não tem tantas coisas em comum comigo. É claro que a que eu desconheço terá sempre características minhas, sim, mas é mais fácil eu me entregar a alguém que não tenha tanta coisa em comum. Imagino eu. Quer dizer, quando você pega, por exemplo, quem assistiu, eu recebi um comentário que eu achei interessante. Teve uma moça que adorou a peça, né, que eu estou fazendo agora, e disse assim, mas é você que está em cena. Quando você fez a Marlene, a gente via a Marlene. E, por acaso, é verdade. Essa personagem, que inclusive tem fotos minhas no final do espetáculo, me mostrando com Charles Aznavour, que todo mundo vai sair na dúvida para saber se teve ou se não teve caso com ele. Então, eu faço a Isabel, que é o nome da personagem, ou do personagem, porém, ela é muito parecida comigo, mas no lado alegre, no lado falante. Não é um personagem difícil de fazer. E aí, falando de personagem, como que é o teu processo? Primeiro, você decora com facilidade ou você tem dificuldade em decorar? Eu não sou que nem o Fagundes, que olha uma vez que decora direto, que todo mundo sabe. Mas eu tenho um processo de decorar, eu tenho que entender o que está sendo dito ali. Para a novela, não, porque novela você entra no hábito. Teu personagem, no começo, é difícil de decorar, depois é fácil, porque você já sabe como ela fala. Então, quando chegam as frases e o texto, é mais tranquilo. Agora, em teatro, eu tenho um processo mais lerdo, mais devagar, para decorar, porque eu quero entender exatamente tudo que eu vou falar e tem que associar isso com a marca, com o sentimento, então é mais demorado. Tem gente que consegue decorar antes e fazer tudo depois. Eu não sei, eu gosto de fazer tudo junto. E o seu processo, Silvia, é de dentro para fora ou de fora para dentro? Você constrói o visual dele primeiro, você pensa no cabelo, na sobrancelha, na roupa, ou você constrói ele de dentro para fora, no emocional, no psicológico? Como é que funciona melhor para você? É interessante isso que você está dizendo, mas você sabe que eu acho que isso varia muito. Dependendo do personagem, é de dentro para fora. Outras vezes ele começa completamente de fora e tem uma hora que ele entra, né? Então, esse negócio de tem que ter detalhe da sobrancelha, isso eu uso o que eu tenho, o instrumento de trabalho sou eu, mas se é uma pessoa, por exemplo, quando eu estava fazendo a Marlene Dietrich, ela começa sentada numa poltrona aos 91 anos de idade. Agora, tem pessoas de 91 anos de idade que não estão totalmente assim. Então, eu fiz uma coisa ligeiramente mais corcunda aqui, mais assim, e mais dificuldade cada vez que eu levantava da poltrona. Como eu ia para várias idades, começa com 20 anos, fazendo teste com os grandes diretores, então mudava toda a minha postura, o lado jovial, e quando eu voltava para contar para o rapaz que não sabia quem era Marlene Dietrich, só sabia quem era Madonna na época, eu volto a ter uma postura mais cansada, mais devagar. Isso tudo com a ajuda, evidentemente, de diretor, de pessoas que fazem trabalho corporal, mas isso foi muito legal. E diz uma coisa, Silvia, numa novela, por exemplo, você convive com o personagem 8, 10 meses. Numa peça de teatro, você vive com o personagem durante o período de ensaio e durante a temporada, que pode
ser curta ou pode ser imensa. E no cinema, você convive com uma personagem durante as filmagens, que às vezes são longas. A pergunta que eu te faço é: você convive com os personagens fora do set, fora do estúdio? Você pensa neles? Eles conversam com você? Eu falo isso porque, como autor, me vem... Não, imediatamente me vem uma frase da minha filha caçula, quando eu fazia personagens mais densos, e que ela dizia: mãe, pelo amor de Deus, desencarna, mãe, não estou te aguentando. Então, é muito difícil, e eu me lembro a Marília Pêra, com quem eu fiz a peça Brasil da Censura Abertura durante muito tempo, ela dizendo assim: Silvia, certos personagens, para quem tem pouca experiência e está há pouco tempo no meio artístico, você tem que tomar muito cuidado, porque eles entram, então você tem que saber separar. Esse negócio, tem gente que diz assim: fechei a porta, já sou eu. Tinha uma emoção que ficava, e eu acho até que tem uma coisa interessante que eu entendi um dia: aquele choro que você tem em função de uma cena de novela, ou a emoção que vem à tona em função de uma cena também no teatro, o teu corpo custa entender que aquilo não é seu. Ou seja, o que acontece com o que eu estou querendo te dizer? Quando você chega em casa, depois de um dia de gravação punk, por exemplo, que nessa cena que eu te falei da Marília, que era essa personagem que morria e tudo isso, por mais que eu quisesse me liberar daquilo, o corpo não sabia que todo aquele sofrimento e aquele choro não era meu, era da personagem, porque é o meu corpo que está a serviço disso. Então, isso é interessante. Essa explicação que me deram uma vez eu achei genial, porque realmente é muito difícil você despir certos personagens que exigem tanta emoção e tanto mergulho. Está entendendo? Entendi. Então, você se envolve bastante com os teus personagens. Sim. E porque tem muita gente que fala, muita gente fala mesmo, eu preciso só de 5 minutos de concentração, eu chego no teatro... Mas o figurino ajuda a incorporar? O figurino ajuda a incorporar? Tudo ajuda. Aquele momento de concentração, por exemplo, eu sou muito dispersa. Minha forma de ser é dispersa, né? Então, se um chama aqui e conta uma história, outro dia eu até brinquei com o violinista, o Ulisses Nogueira. Ele começou a contar uma história de como é que ele tinha ganho aquele violino lindo 10 minutos antes de entrar em cena. O que aconteceu comigo? Eu passei a peça toda sem conseguir me focar no que eu estava fazendo, porque eu fiquei tão emocionada com a história que tinha sido contada que eu errei algumas letras de música, eu falei algumas coisas que não era para ter falado, e eu disse: meu Deus do céu, eu não posso nunca mais fazer isso. Tem que ter concentração. Esse negócio de dizer 5 minutos de concentração e tudo bem, não. Você tem que vestir o personagem, entrar em cena com 10 minutos de silêncio total para entrar naquilo que você vai fazer. Não pode fazer. E me conta uma coisa, além dessa história que você acabou de contar, já teve branco em cena? Já. É desesperador? Inesquecível, porque foi na minha primeira peça, eu vestida de colombina, era uma peça toda em cima do anedotário político da época, e era com a Nanini e com a Marília Pêra, e era dirigida pelo João. Quando eu estou em cena ali naquela situação, eu olhei para a plateia, eu não sabia onde eu estava, o que eu tinha que fazer. Eu comecei a fazer... O pessoal começou a tossir em cena, porque perceberam que tinha alguma coisa errada, e, graças a Deus, o Naninha entrou com a frase seguinte, e eu retomei. E ele me deu uma lição naquele dia, que eu uso até hoje. Ele disse para mim: o público desconhece o texto. Fala qualquer coisa, mas fala. Porque o branco, segundo Bibi, é quando você não está concentrado no que você está fazendo. Mas, se isso acontecer, você fala. Então, já teve situações hilárias, eu fazendo uma peça do Valle-Inclán, do Moacir Góes, chamada Divinas Palavras, que eu era protagonista e casada com o André Valle, e aí, nesse momento, me deu branco. Aí eu falei o que eu quis. E eu só vi o André Valle com os ombros assim, as gargalhadas, porque eu falei uma barbaridade, para não deixar branco, eu falava qualquer coisa. O público normalmente é generoso quando há o branco, né? Você percebe isso. Mas quando ele percebe, né? Agora, você, como atriz, você tem restrição? Tem coisas que você não faz?
Ou não faria mais? Coisa que você já fez e não faria mais? Eu acho que sim. Tem coisas que me incomodam. Personagens que são muito malévolas. Sabe? Ou então que tenha um posicionamento político totalmente contrário. Eu não sei, eu acho que eu teria que ser feito um trabalho muito forte para eu poder superar isso e saber que ali não tem nada a ver comigo. Tem algumas coisas que me incomodam, sim. Você nunca fez uma vilã? Claro, até o Roda de Fogo era uma vilã. Eu não tenho problema de fazer vilã, não é isso que eu estou te falando. Eu estou dizendo coisas que pegam na maldade. Não quer dizer que eu não faça. Eu só estou dizendo que é mais incomodativo o tipo de sentimento que você tem que buscar. Né? Tá. Não é dizer para você, não faço. Não é não fazer. Por exemplo, a crueldade elevada à enésima potência, que vai trazer uma energia tão ruim para mim, não quer dizer que eu não faça se for brilhantemente dirigido, se for um trabalho maravilhoso. Não estou dizendo que eu me negaria, mas eu teria mais dificuldade. Mas as vilãs, elas são coloridas, não são? Não, as vilãs, tipo a da Renata Sorrah, eu faria e amaria fazer. A própria que como é o nome dela? Meu Deus do céu, que foi uma peste numa novela dessas, Beatriz Segal fez, também faria. Aquela Lucinha Lins fez em Vidas Opostas. Aquela explosiva, né? Esse eu não achava ela vilã. A da Lucinha não era igual que foi Beatriz Segal ou Renata Sorrah. Tá. Essas marcam. A Lucinha tinha um jeito muito doce de fazer, era mazinha, mas não era vilãzona. Tá. Não, mas aqui teve uma novela que ela era explosiva, ela botava fogo nas pessoas, não sei se foi a mesma. Mas então não era esse? Não, eu acho que não. Mas, enfim, aquela da Cássia Kiss que envenenava as pessoas, Pois é. Elas que dão ação à história, né? Você fez alguma assim? Não. Acho que não. Tá. Mas faria. Hã? Faria? Faria. Na boa. Isso sim. Eu estava falando de outros tipos, mas fazer isso tem um lado até interessante. Isso. Porque elas que movimentam a história. A ação da história é sempre a vilã, né? Eu quero falar com você de emoção. É diferente você pegar uma cena que você vai fazer que te emocione. É uma emoção diferente de fazer a cena e é também diferente... Foi ela. Fica quieta, fica quietinha. Fica quietinha, pronto. Vai. Mas são emoções diferentes. Ler uma cena de emoção, fazer uma cena de emoção e ver a cena pronta. São emoções. Você se emociona em cena, a primeira coisa? Me emociono, mas eu, por exemplo, sou contra, sobretudo em televisão, que eu acho que alguns atores acham que o pingar lágrimas sem parar está emocionando e eu acho que não emociona nada. Né? Quer dizer, eu vejo isso em cinema, eu vejo isso muito na televisão. Tem uma emoção contida em que o olho fica até marejado, mas que não tem, a não ser uma cena que perça esse pranto. Mas, às vezes, as pessoas choram com uma facilidade e que não me comove a mínima. Então, eu não uso esse tipo de emoção, mas eu sinto a emoção do momento. Então, eu deixo fluir, mas sempre com uma contenção. Mas isso sou eu. Quer dizer, eu acho que você não vai emocionar os outros porque você tem uma facilidade de estourar borbotões. Você vai pela sua voz, pela forma como você conduz aquela cena. Agora, ler uma cena te emociona? Sim. Me emociona muito. Fazer a cena... E aí eu sei que essa cena vai ser uma cena que deve emocionar, porque se eu, ao ler, sentir isso, eu acho que ela deve emocionar também o público. Aí, como é que isso será transformado através da direção do diretor e como é que eu vou fazer para manter essa emoção inicial que eu tive ao ler essa cena?
A edição também ajuda ou atrapalha, né? Às vezes, né? Agora, e ver a cena que você fez? Você se emociona com uma cena de emoção que você faz? Quando ela é bem feita e espontânea, e eu sei quando é, sim. Quando não, eu digo, ai, meu Deus, fui canastrona nessa, essa eu não gostei. E você gosta, por exemplo, Silvia, de, fora de cena, olhar os colegas em cena? Te emociona também? Claro que sim. Quando a cena é feita real, quando o sentimento é real, eu me emociono barbaramente. E, bom, me fala outra coisa. Você está agora com Charles Aznavour. Evidentemente, você está com a tua energia concentrada para essa. Mas você tem vontade de trazer mais um desses personagens para a gente? Claro que sim. Vamos ver o que vem por aí, né? Você quer trazer para São Paulo? Você quer viajar com a peça? Claro que sim, mas a gente tem que ver como é que vai ficar o ano que vem, né? Como é que vai ficar o negócio de patrocínio, porque para ir para São Paulo tem que ter um mínimo, né? Você tem que ter o teatro, tem que ter... A gente conseguiu fazer com um preço bem reduzido, porque todo mundo está no mesmo barco, né? Eu acho que todo mundo quer sair da inércia. Você falou o negócio de como vai ser ano passado, eu quero conversar com você uma coisa sobre isso, mas antes eu quero te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer também. Para espectadora, telespectadora, a cinéfila, Silvia, o que é mais, o que incomoda mais? Ver bons atores num texto ruim ou ver maus atores num texto excepcional? Você está me dando dois caminhos absolutamente sem saída. Mas um grande texto interpretado por péssimos atores, eu acho que ainda consegue ser pior. Porque os bons atores num texto ruim, você vê pelos atores. Agora, um excepcional com pessoas que não sabem fazer, você não tem vontade nem de ver. E não estou falando nenhum absurdo, porque acontece as duas coisas, né? Muito, né? Bom, você estava falando aí de vai ver como vai ficar o ano que vem. Eu quero te perguntar duas coisas. Tudo que a gente viveu, o mundo viveu, obrigatoriamente, eu acho que é obrigatório a dramaturgia tratar do assunto. Claro. Já tem coisa falando disso. Você tem alguma expectativa positiva com tudo que aconteceu? Eu digo assim, não da humanidade, mas na dramaturgia. Você acha que vai mexer com alguma coisa, vai trazer público de novo para o teatro? Porque o teatro, hoje em dia, não tem mais o público que tinha quando você começou. É preciso formar novo público de teatro, principalmente. Há muito tempo que dizem que o teatro vai morrer, que vai acabar, mas o teatro é poderoso e ele continua sempre, porque é uma arte ao vivo que você não tem como fazer kill. Você assiste um espetáculo e você sabe que aquele momento só você assistiu. O dia seguinte já vai ser diferente, o dia anterior foi diferente. Claro que surgirão milhões de histórias sobre a pandemia e, sobretudo, sobre a fragilidade do ser humano hoje, nessa terra tão combalida, com tanta gente esfomeada, com problemas, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, de péssimas gerências e, de cabeças muito diferentes do que a gente chama de bom senso. Vão surgir histórias assim. Agora, eu acho que o texto que eu escolhi, independente de que era uma coisa que eu já estava pensando em fazer, ele trouxe um tipo de emoção que as pessoas não estavam mais vivendo, porque como a gente só estava vivendo enclausurados e no medo, ele trouxe algo do afeto, do amor, da música, porque a música ali não é um musical que eu começo a cantar, não é isso. As músicas têm a ver com a situação que está sendo relatada. Então, as pessoas ficam muito comovidas, e ficam comovidas de uma forma amorosa, porque mexe com o sentimento de amor, com sentimentos de compaixão, com uma série de coisas que as pessoas estavam carentes de assistir. Então, por enquanto,
é como você diz, o teatro há muito tempo está perdendo público, né? Eu cheguei a pegar o finalzinho da época que se fazia 2 na quinta, 2 sábado e 2 domingo, e começava, acho que, na quarta. Eu cheguei a pegar isso no Vila Lobos. Assim, né? E não faz tanto tempo pois assim. Não faz. Agora sexta já é um dia fraco, você tem que começar a fazer só sábado e domingo. E assim mesmo você sabe que o público não está comparecendo. Então, é difícil, mas o teatro tem o seu espaço e as pessoas gostam. Né? Teatro é transformador, né? É transformador. Né? Você vê coisas que... Né? Outra coisa que eu quero saber de você, como é que você vê esse momento da teledramaturgia com os streamings, com as séries? Você acha que é o caminho natural, que as novelas não vão morrer também, mas elas vão se reduzir? Já estão. Eu acho que já estão sendo reduzidas, porque a garotada já nem assiste mais novela. O streaming é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, eu sinceramente vou te falar, eu não vejo mais, eu não tenho grandes interesses. Claro que quando eu faço um trabalho extraordinário eu vou assistir, mas eu adoro, eu sou viciada em seriados. O streaming e o seriado é uma coisa que me chama muita atenção, me encanta. Sim, sim. A gente está caminhando para o fim, infelizmente, mas eu tenho algumas perguntas para te fazer. Primeira coisa, como você vê, não precisa nem se posicionar politicamente, mas essa polarização política que existe, sobretudo no Brasil, é uma coisa meio que no mundo inteiro, mas no Brasil ela é muito forte. Eu tenho minha posição, mas eu acho que essa polarização ela é prejudicial. Eu queria que você... O que você quer? Explica mais o que você está querendo dizer com polarização. Os fanáticos que acreditam que a Terra é plana, isso eu acho um absurdo tão grande que eu não gosto muito de ficar levantando bandeiras políticas e entrando nessa coisa do ódio, mas é tão longe de mim essa pessoa que hoje está no comando dessa nau, você está entendendo? A nau dos insensatos, porque é só ter um pouco de bom senso, que quando eu escuto comentários, às vezes, de pessoas que eu não posso nem imaginar, assim, mas você é artista, você é comunista, o comunismo não existe mais nem na Rússia, isso é uma bobagem. Ter uma postura de esquerda na vida em que você quer mais justiça social, isso é ser comunista? Tem um imbecil que deixou milhares de pessoas morrerem e que enfia a goela abaixo cloroquina. Sabe, eu não quero nem atrair esse tipo de energia dessas pessoas que pensam assim, mas eu não posso deixar de me insurgir com o temperamento que eu tenho, com o sentimento de justiça diante de tanta boçalidade. Falei demais, né? Não. Te perguntei. Bom, vamos lá. Você tem noção de quantos personagens você fez, Silvia? Aproximadamente 2 centenas? Talvez até menos. 1 centena 2 centenas? Uma centena de... Tá. O que essas 100 vidas somadas transformaram a mulher, Silvia Bandeira? Você entendeu a minha pergunta? Poder viver nessa vida tantas vidas que eu jamais viveria. Né? Então, quando você diz personagens mais densos, fazer uma assassina, ou fazer uma mulher arquibilionária, ou fazer uma louca. Então, poder nessa vida viver vidas que você só vai assistir ou ler é uma coisa muito interessante, muito enriquecedora, porque você tem que buscar, no fundo, sentimentos que você tem dentro de você, de alguma forma, e tentar superar o que eles te trazem de nefasto, de negativo, para poder entrar nessas outras vidas. E isso eu acho absolutamente fascinante. Eu, Silvia Bandeira. Se você tivesse seguido um outro caminho, você não seria quem você é hoje? Você sabe que o papai queria que eu fosse diplomata, ele disse que eu faria uma grande advogada, mas eu me vejo muito mais no caminho que eu escolhi, pelo lado eclético, pelo lado que não é
não é maçante, não é chato, né? Eu gosto também de escrever, eu escrevi um livro. Eu tenho essa coisa da Mamãe Costura e Essa Noite Eu Vou Te Ver, com elogios do Luiz Rufato, que é um grande autor. É um romance? Não é. Eu estou falando sobre mim, mas eu dou voz à menina, à adolescente e à mulher e falo de trabalhos que me marcaram. Está entendendo? Então, eu gosto de escrever. Então, preciso ser mais disciplinada para voltar a fazer isso, porque tive o incentivo de um grande autor num curso que eu fiz de literatura que era comandado por ele, né? Então, isso é uma coisa também que eu acho que eu gostaria de me dedicar mais. Mas nas entre-safras. Então, você está me dizendo que a atriz fez a mulher feliz. Mais Sim. feliz. Porque quem é que é realmente feliz, né? No mundo que a gente vive, a gente tem pequenos momentos que a gente tem que saber reconhecer. Eu acho que, mais do que felicidade, eu sou uma pessoa otimista, que tenho os momentos de reconhecimento de que aqui e agora eu sou feliz, e saber identificar isso, porque a gente vive uma coisa muito incerta sempre, né? O ser humano em si, independente de crenças e religiões, outro dia falaram um negócio muito bonito, isso é rápido, que é de Buda, que é um cara que está num trem e um pergunta para o outro, você está aqui há quanto tempo? Ele diz, eu não sei. E você vai ficar quanto tempo? Também não sei. Isso somos nós, seres humanos, a gente não sabe como é que foi. A visão do eterno é uma coisa muito complicada para as nossas mentes, e eu achei genial essa ideia de que você não sabe, a gente sabe muito pouco. Projeto para a TV, tem algum convite? Não, por enquanto não. Vamos ver o que surge por aí. E para a gente encerrar, Silvia, quem é Silvia Bandeira? Eu dei um popurrí de várias facetas, né? Difícil eu mesma me descrever, porque eu acho que, de alguma forma, eu falei tanto que tem várias descrições do que eu sou. Sou intensa, sou palhaça, sou difícil, não tenho compromisso com coerência, tenho um lado extremamente otimista e um lado engraçado. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Simpática, talentosa, carinhosa e bonita. E eu sou muito grato por você ter me concedido essa entrevista. Estou muito feliz mesmo, espero que você tenha gostado como eu gostei, tá? E te agradeço imensamente a cordialidade. Tá, também te agradeço, Américo, muito interessante tudo que você perguntou, fez uma pesquisa brilhante aí, meus parabéns. Muito obrigado, Silvia, um beijão. Eu volto em outra hora. Por favor, fique. Como vai você, Alice? Tudo bem. O Corujão desta madrugada de sábado traz para você 3 filmes realmente excepcionais. 500 mil cruzeiros. Então, Marisa, primeiro eu quero agradecer uma gravura lindíssima que eu ganhei sua, Marisa. E eu também. Adorei. Não é nada disso. Nós estamos sempre juntos lá no colégio, aqui em casa. Fisicamente pode até ser, mas não é disso que eu tô falando. Eu sinto falta do meu marido. Saudosismo não, Afonso. Passar o fim de semana onde você esteve há 20 anos como estudante é demais. Será que você não sabe o que é privacidade? Se você tinha que receber alguém, tinha que ter me avisado com antecedência, porque é o que eu faria se precisasse, porque eu tenho educação. Não quero que me desobedeça. Filho, sempre fomos tão amigos. Faz-me ser sempre me teve como sua amiga, confidente, conselheira. Esta é a linha de shampoos e condicionadores da Monange, feita a partir dos mais puros ingredientes da natureza, que embelezam todo tipo de cabelo. E entra a Silvia Bandeira no Fashion Rio, tudo bem? Tudo ótimo. Geral na Silvia! Silvia, como é que é a moda pra você? Como é que você monta suas produções? Aliás, de quem é essa roupa? Que linda! Isso é uma roupa que eu comprei em São Paulo, que eu estou fazendo um musical há 1 ano e 4 meses, que é o Rádio Nacional, As Ondas que Conquistaram o Brasil, e eu estou pertinho da Oscar Freire, então de enlouquecer. Me sinto como Lady Chatterley, entrando pela primeira vez numa cabana do guarda florestal de quem ela se torna amante. Uma cabana, uma casa pequena, tosca,
É primitiva mesmo. Como essa aqui. Perdida no meio da floresta. Você acha? Mas se bem que pensando, assim, mudando de ideia, eu acho que a gente pode adiantar um pouquinho dela, assim. O que você acha disso? Acho uma ótima ideia. Eu também acho. A gente se conhece. Você não é a mãe da Isabel? A gente se conheceu numa outra ocasião. No casamento da Isabel e depois na inauguração do escritório do João, lembra? Claro. Vem cá, você é modelo? Eu fui. Quer dizer, sei lá, eu fui convidada por um amigo para fazer uma campanha para mulheres agraciadas pelo tempo. Eu não podia ficar de fora, né? Almeidinha, serva alguma coisa. Sim. Vocês querem? Whisky? Champanhe? O Matos tem uma úlcera no estômago, não pode beber. Mas você pode.